Vamos dar uma volta ao mundo e conhecer algumas lendas urbanas assustadoras. A mulher da boca rasgada, uma lenda japonesa. Imagine estar andando sozinho à noite por uma rua silenciosa no Japão. O vento sopra entre as árvores e as luzes dos postes piscam. De repente, uma figura feminina aparece à sua frente. Ela usa uma máscara cirúrgica, como tantas pessoas usam por ali. É impossível ver seu rosto, mas há algo nela que de arrepiar até os ossos. Essa é a mulher da boca rasgada, uma das mais assustadoras lendas urbanas no Japão. Uma entidade que desde os tempos antigos até hoje assombra ruas e becos, perseguindo pessoas. Existem várias versões sobre a origem da mulher da boca rasgada, mas todas têm algo em comum: dor, traição e vingança. Na versão mais contada, ela era uma mulher extremamente bela, vaidosa e casada com um poderoso samurai. Sua beleza chamava a atenção por onde passava, e ela se orgulhava disso. Mas essa vaidade teve um preço. O samurai começou a desconfiar que ela o traía. Tomado pelo ciúme e raiva, ele a atacou brutalmente. Com sua katana, rasgou sua boca de orelha a orelha e gritou: "Quem vai te achar bonita agora?" A mulher morreu em agonia, mas a sua alma não descansou. Movida pelo ódio e pela dor, ela voltou, transformando numa criatura que busca vingança contra todos. A mulher da boca rasgada aparece geralmente à noite, em ruas silenciosas, becos escuros ou até em parques e estradas rurais. Ela veste um longo casaco e uma máscara cirúrgica, comum no Japão, o que ajuda a se misturar entre as pessoas. Ela se aproxima sorrateiramente e então pergunta: "Eu sou bonita?" Se você responde sim, ela retira a máscara, revelando sua boca horrivelmente rasgada, aberta até as orelhas, com os dentes podres e sangue escorrendo. Então ela pergunta novamente com um sorriso aterrorizante: "E agora?" Se você diz não, ela mata você ali mesmo, geralmente com uma tesoura enorme. Se diz sim, ela rasga sua boca igual a dela, para que você também seja bonito. Não há escapatória fácil. Ela é rápida como um raio e alguns dizem que ela pode até aparecer em frente à sua casa, do lado de fora da janela, esperando o momento certo para agir. Mas a lenda também diz que há formas de escapar dela, embora nenhuma seja garantida. Primeira, responder de forma ambígua. Dizer algo como "você é mais ou menos bonita", confundir ela por algum instante o suficiente para você correr. 2. Oferecer doces. Algumas versões da lenda dizem que ela tem uma ficção por balas ou doces, especialmente caramelos vermelho. Jogá-los no chão pode distraí-la. 3. Usar palavras tabu. Algumas escritas que gritam palavras como pomada ou falar de doença faz com que ela se afaste, talvez por causa de traumas da vida passada. Embora a lenda seja antiga, ela surgiu nos anos de 1970, quando relatos de uma mulher mascarada aterrorizando criança circularam por todo o Japão. Escolas chegaram a liberar os alunos mais cedo e policiais patrulhavam as ruas. Dizem que ela chegou a ser vista correndo pelos campos com uma tesoura na mão. Outros países relatam aparições semelhantes, como na Coreia do Sul, onde a figura é chamada de Shinmon. E segundo algumas histórias mais recentes do web japonês, a mulher com o rosto rasgado pode usar até mesmo aplicativos de namoro ou redes sociais para atrair suas vítimas. Há quem diga que se você ouvir essa história até o fim, ela saberá da sua existência, que ao ouvir seu nome, ela fica ciente de quem é você, que durante a madrugada, quando o mundo está quieto, ela pode vir te visitar. E quando isso acontecer, você ouvirá uma voz suave no escuro sussurrando. Você vai responder? A benzedeira que nunca morre. Lenda brasileira. Nas profundezas do interior do Brasil, em vilarejos esquecidos pelo tempo, existe uma história sussurrada entre os mais velhos. Uma história que ninguém ousa contar
depois do pôr do sol. É sobre uma mulher, uma velha benzedeira, que simplesmente não morre. Dizem que tudo começou há mais de 100 anos, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Mas há versões que surgem também em Goiás, na Bahia, até no interior de São Paulo. Não importa o local, a história sempre é a mesma. Uma mulher conhecida apenas como Dona Severina era benzedeira, tratava os doentes com orações, rezas e banhos de ervas. Sabia de tudo, do corpo e da alma. Curava de dor de cabeça até encosto. Mas o que a tornava temida e que ela também sabia quebrar maldições e lançar outras. Ela vivia isolada na beira da mata. Sua casa era simples, mas sempre com velas acesas e o cheiro forte de defumação. Quem ia lá dizia que a atmosfera era pesada e o que os olhos dela pareciam enxergar dentro da alma. A lenda diz que, certa noite, um homem desesperado bateu à sua porta. Sua filha estava morrendo, vítima de uma febre que nenhum médico conseguiu curar. Ele ofereceu tudo o que tinha, dinheiro, gado, terras, mas Dona Severina recusou. Olhou nos olhos dele e disse: "Você não tem nada que me interessa, mas eu posso salvar sua filha, só que vai ter um preço." O homem aceitou sem pensar 2 vezes. A filha se curou, mas semanas depois o homem enlouqueceu e foi encontrado morto na mata, com os olhos arreganhados. Sua família desapareceu misteriosamente e foi aí que começou os boatos. Dona Severina teria feito um pacto com algo sombrio, algo que lhe deu o dom da cura, mas também a condenou a nunca morrer. Aos poucos, os moradores começaram a perceber algo bizarro. Ela não envelhecia. Décadas se passavam e a velha continuava com a mesma aparência, enrugada, mas firme, lúcida e cada vez mais sombria. Quem a enfrentava ou ousava duvidar dos seus poderes morria de formas horríveis, doenças súbitas, acidentes bizarros ou simplesmente desaparecia. E o pior, ela aparecia em outros vilarejos. Mesma roupa preta, mesma fala arrastada, mesmos olhos que pareciam 2 covas abertas. Pessoas juram que a viram em cidades diferentes ao mesmo tempo. E que, quando questionada, ela apenas sorria e dizia: "Rezo para quem precisa, mas tudo tem seu preço." Uma teoria diz que ela fez um pacto de entidade com um espírito antigo da floresta, uma entidade conhecida como a Boca do Mundo, que vive nas sombras, alimentando-se da energia dos vivos. Como parte do pacto, ela deve oferecer almas em troca da sua longevidade. Por isso, ela atrai pessoas, cura alguma, mas tira a vida de outras silenciosamente. Outros dizem que ela já morreu sim, várias vezes, mas o corpo nunca esfria, o coração nunca para de bater e quem tenta enterrá-la desaparece. Há relatos de que ela já foi vista em velórios, sentada ao fundo da sala olhando fixamente para o caixão. Pessoas que a veem nesses eventos afirmam que ela sussurra algo como: "Hoje é ele, amanhã pode ser você." A lenda voltou com força nas últimas décadas. Em fórmulas brasileiras, há relatos de jovens que buscam uma velha benzedeira através de indicações misteriosas. Todos contam a mesma coisa. A mulher parecia muito mais velha do que qualquer ser humano, a casa era escura e havia olhos de bonecas espalhados pela parede. Os seres bizarros sentiam um arrepio profundo e depois começavam a ver vultos em casa. Um desses relatos afirma que uma jovem chamada Clara, de 22 anos, foi até ela para se livrar de um ex-namorado abusivo. Dias depois, o ex foi encontrado morto, com a garganta rasgada, como se um bicho tivesse feito aquilo, mas Clara desapareceu. A última mensagem enviada do celular dizia apenas: "Ela me disse que agora eu sou dela também." Os mais antigos diziam que se você ouvir essa história até o fim da benzedeira saberá que ela escuta cada vez que alguém fala seu nome ou conta sua lenda. Enquanto anoitece, ela pode simplesmente aparecer na sua casa. Se você com um feixe de arruda seco e uma vela preta acesa, se você abrir, ela vai te oferecer uma bênção. Mas cuidado, porque se você aceitar, talvez nunca mais consiga
morrer também. A Senhora do Quarto 408. Lenda urbana chinesa. Quarto 408 disponível? Desculpe, senhor, esse quarto está interditado. Mas a quem insista, a quem duvide, e a quem nunca mais saiu de lá para contar o que viu. Em uma área movimentada de Xangai, entre outros altos edifícios comerciais e hotéis modernos, havia um antigo hotel fundado nos anos 60. O lugar era conhecido por sua elegância tradicional, mas também por seus rumores macabros. Entre todos os quartos, apenas um era sempre mantido fechado, o 408. Segundo os funcionários mais antigos, ninguém entrava naquele quarto desde os anos 80, quando uma mulher misteriosa se hospedou lá e nunca mais saiu. Seu nome não apareceu nos registros, sua idade nunca foi confirmada, mas até hoje ela é lembrada como a Senhora do Quarto 408. Em 1983, uma mulher chegou sozinha ao hotel. Vestia um quipão vermelho, uma roupa tradicional chinesa, elegante e firme. Não carregava malas, apenas pequena bolsa e um espelho antigo de bronze. Ela subiu ao quarto 408 e não foi mais vista. Durante 3 dias, o serviço de quarto ouviu barulhos estranhos lá dentro. Passos lentos, alguém murmurando em uma língua antiga, arranhões e choros abafados. Ao fim do 3º dia, o gerente decidiu arrombar a porta, e o que encontraram foi impossível de explicar. O quarto estava coberto de espelhos, todos quebrados por dentro, como se alguém tivesse socado o reflexo. Não havia o sinal da mulher, mas no chão havia um círculo feito de cabelo humano, com manchas escuras e que jamais pudesse ser limpo nem com reforma. Pior, ao olharem para o espelho de corpo inteiro na parede, viram algo impossível. O reflexo mostrava a mulher parada no canto do quarto, mesmo que ela não estivesse fisicamente lá. Após o incidente, o quarto foi trancado, mas estranhos eventos começaram a ocorrer. Hóspedes do andar 4 relatam toques na porta às 4h08 da manhã. Funcionários ouviram o som de sapatos femininos andando em círculos no quarto, mesmo estando vazio. Uma camareira que entrou lá sem autorização foi encontrada cantonica, com os olhos fixos no espelho. Ela nunca mais falou. Começou-se a dizer que o quarto estava amaldiçoado, que a mulher fez algum tipo de ritual, buscando juventude eterna, aprisionando sua alma dentro dos espelhos. Desde então, o espelho do quarto nunca pode ser retirado. Ele está preso na parede como se fizesse parte da estrutura do prédio. Décadas depois, com o hotel reformado, a modernização, uma nova gerente resolveu ignorar os avisos antigos e reabrir o quarto 408, achando que tudo não passava de superstição. Na primeira noite em que foi liberado, um jovem empresário se hospedou lá. Chegou tarde, cansado e mal prestou atenção no lugar, mas deixou um relato em seu diário de bordo digital que foi encontrado dias depois. O espelho do quarto parece respirar. Meu reflexo pisca quando eu não pisquei. E há alguém sussurrando atrás de mim quando não tem ninguém aqui. Na manhã seguinte, ele desapareceu sem deixar rastro. Seu celular estava sobre a cama, ainda gravando. E nos últimos segundos do vídeo, ouviu-se uma voz feminina dizendo em mandarim: "Você me viu, agora você é meu." Os estudiosos do ocultismo chineses dizem que a Senhora do 408 não é um espírito comum. Ela seria um Qibun, uma mulher que morreu com tanta raiva e dor que sua alma se recusa a partir e se alimenta do medo dos vivos. Segundo esses relatos, quem olha nos olhos dela perde o espelho, fica marcado. Começa a ver nos reflexos de janela, telas de celular, vitrine e até mesmo na água. E há um detalhe macabro: ela não tem olhos, apenas 2 buracos fundos e escuros que parece sugar a alma de quem a encara. O hotel ainda existe, renovado, com fechadura moderna, mas se você perguntar discretamente aos funcionários mais antigos, eles vão te contar. O quarto 408 não está no sistema, mas ele está lá, esperando.
Às vezes, hóspedes desavisados recebem a chave por engano e na manhã seguinte precisam ser removidos em choque, falando coisas sem sentido como ela quer sair, ela está do outro lado do espelho, eu prometi não contar. E alguns nunca mais são encontrados. Se algum dia você visitar o hotel antigo na China e te oferecerem um quarto 408 por um preço promocional, recuse. Mesmo que o atendente insista, mesmo que seja o último quarto disponível, porque uma vez lá dentro, você será visto. E se o olhar para o espelho durante a madrugada, mesmo só de relance, pode ser tarde demais. Afinal, quem disse que os espelhos servem só para refletir? A Casa de Vidro de Berlim, lenda urbana da Alemanha. Berlim é uma das cidades cheias de cicatrizes, guerras, paredes que caíram, governos que vingaram seu povo, mas nem tudo o que assombra a cidade está nos livros de história. Existe um lugar que não aparece nos mapas turísticos, uma casa feita quase inteiramente de vidro, e ninguém sabe quem mora lá dentro. A lenda começa no bairro de Guaneldo, uma área nobre, cercada por florestas densas e mansões antigas. Nas décadas de 90, moradores relataram a construção de uma casa estranha em uma rua isolada. Paredes de vidros espessos, teto translúcido, nenhuma cortina, nenhuma cerca. A arquitetura era moderna demais, fria, quase clínica. Dizem que a casa era 100% transparente, mas ninguém jamais viu operários construindo. Ela parece quase a noite para o dia. É o mais bizarro, quem passa por lá à noite via luzes acesas, sombras se movendo e uma mulher observando da janela, mesmo que a casa parecesse vazia durante o dia. Começaram a circular boatos de que a casa era habitada por uma única moradora, uma mulher de preto, sempre imóvel, de cabelos longos, compridos, parte do rosto. Pessoas relatam que ao passar na frente da casa durante a madrugada, ela olha diretamente para eles, mesmo que estejam em carros em movimento. Outros juram que ela aparece em todos os cômodos ao mesmo tempo, mesmo sem se mover. Há um detalhe ainda mais perturbador. Não importa o ângulo ou a distância, a figura da mulher parece olhar diretamente nos olhos, como se o vidro estivesse refletindo sua própria morte. Nos anos 2000, começaram os desaparecimentos. Moradores próximos, especialmente pessoas que tentaram fotografar ou entrar na propriedade, sumiram sem deixar rastros. Um grupo de adolescentes tentou invadir a casa em 2004, só que um deles voltou. Ele apareceu na estação de trem da cidade, descalço, ensanguentado, murmurando: "O vidro! Ela me mostrou tudo." O garoto foi internado em estado de choque e até hoje nunca mais falou de forma coerente. O que quer que tenha acontecido ali dentro deixou cicatrizes invisíveis, mais profundas. Especialistas que estudam a casa afirmam que o vidro usado não é comum. Ele não reflete como espelhos nem permite ver nitidamente o que há dentro. Parece distorcer a visão, criar ilusões de ótica, como se a casa tivesse corredores que não existem e portas que levam ao nada. Há quem diga que a casa é viva, que muda sua estrutura por dentro para confundir intrusos. Outros afirmam que o vidro funciona como uma espécie de prisão espiritual, onde a mulher está presa ou onde ela guarda o que aprisiona os outros. Uma das teorias mais divulgadas nos fórmulas de ocultismo europeu diz que a casa de vidro é um experimento nazista que deu errado. Um bug subterrâneo teria sido convencido em um laboratório onde tentaram se comunicar com entidades espelhadas, seres que habitam outras dimensões e se comunicam apenas através de reflexos. Quando a guerra acabou, os arquivos foram destruídos, mas a construção permaneceu. Décadas depois, a casa foi erguida sobre as ruínas do laboratório e dizem que a mulher que ali vive não é humana, ou pior, é uma das vítimas que sobreviveu durante
sobreviveu tudo o que os espelhos viram, e agora é apenas um eco dos horrores do outro lado. Em 2017, um jornalista independente chamado Helena publicou um vídeo investigatório no YouTube. No vídeo, ela afirma ter entrado na casa. Ela mostra imagens desfocadas do interior, corredores sem fim, cômodos indísticos e uma figura imóvel, de costas, sempre presente nos minutos finais. Ela diz algo estranho. A casa não reflete o que está fora, ela reflete o que você esconde. O vídeo foi removido em menos de 24 horas. O canal dela foi excluído e ninguém ouviu falar de Helena desde então. Algumas cópias do vídeo ainda circulam na web, e quem assiste relata pesadelos com os olhos brilhantes dentro do vidro, sensação de estar sendo observado nos próprios espelhos de casa, vozes sussurrando em alemão mesmo sem entender a língua. Dizem que se você souber da existência da casa, ela começa a te atrair. Você começa a reparar mais em superfícies, janelas de ônibus, vitrines, até a tela do celular quando desliga. E um dia você verá uma casa diferente refletida ali. Parece longe, mas não está. E se você se aproxima, mesmo por curiosidade, ela saberá. Porque o vidro da casa não reflete o mundo real. Ela mostra aquilo que você mais teme. Nunca procure pela casa de vidro de Berlim no Google Maps. Ela não aparece. Mas, segundo dizem, se você digitar as coordenadas corretas de 10 zoom o bastante, você verá o reflexo de uma mulher de preto olhando de volta. E nesse momento talvez já seja tarde.